Namastê, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria muito compartilhar com vocês o processo que eu estou passando, né? E talvez alguém que esteja passando pelo mesmo processo possa se identificar comigo e saber que é super natural se sentir de determinada maneira durante o seu processo de despertar da consciência e de despertar espiritual. Há um tempo atrás, eu gravei aqui pro canal um vídeo que talvez é o que as pessoas mais visualizou, que é o Despertei Agora. O que acontece depois do despertar espiritual? E mediante ao meu processo, eu vou compartilhar com vocês o que eu vi, o que eu experienciei a partir do meu despertar espiritual. E assim, sintetizar isso em poucas palavras é um pouco complicado, porque foram anos. Se vocês puxar o vídeo do Despertei e agora acho que vai para uns 5 anos ou mais, se eu não me engano, e é tão interessante. Porque durante aquele processo que eu estava compartilhando com vocês, eu estava totalmente envolvida, totalmente apaixonada com o meu processo. Ali eu estava tendo sonhos, com a intuição aguçada, recebendo vários insights, me sentindo totalmente conectada com o meu mentor espiritual, com os meus guias de luz. Então ali eu recebia mensagens por sonho, através de intuição. Eu sentia muita vontade de estar compartilhando tudo isso com vocês. Então muitas das coisas que eu passei, eu não compartilhei com vocês. E abrindo meu coração de verdade, assim, sendo o mais transparente possível, eu senti muito medo do julgamento, porque, como diz Paulo, as coisas do espírito parecem loucura para as pessoas que são totalmente materialistas, que ainda não estão em conexão com esse eu interno, com o nosso eu verdadeiro, com aquilo que a gente realmente é. E o que eu quero trazer para vocês de forma sintetizada e que isso possa aliviar para algumas pessoas que talvez estejam no começo do processo e, portanto, que no começo eu estava acompanhando vários canais que estavam na mesma vibe. Eu entendi ali que muito dos mestres que eu tive, né, através dos canais do YouTube, chegaram a esse processo que eu estou vivenciando agora. Então, no começo, depois do despertar, a gente está no primeiro amor. Então, a gente está totalmente envolvido. Só que não é só mel. Imagina que você entra num quarto totalmente escuro. E aí você acende uma lanterna dentro desse quarto. E ao acender essa lanterna, você percebe que o quarto está sujo, cheio de telha de aranha, empoeirado, tem muitas coisas fora do lugar. E aí você se pergunta, por onde eu vou começar? Depois do nosso primeiro amor, que é o despertar, que simboliza talvez esse acender da lanterna, onde você percebe a bagunça interna que a gente está, você começa o trabalho de organizar, limpar. E esse trabalho é extremamente doloroso, esse trabalho é extremamente difícil, esse trabalho é extremamente cansativo. E tem hora que a gente desiste. Tem horas que a gente pede ajuda aos nossos guias, à espiritualidade. Só que não tem como voltar atrás. Uma vez que você acendeu a lanterna, viu a bagunça, você vai ter que trabalhar. Então,
Eu queria, naquele momento, ser o ser de luz, muito espiritualizada, trabalhar o meu lado do amor e só a partir desse lado me expressar no mundo, me expressar com as pessoas, mas na verdade não tem como ser assim enquanto toda essa bagunça que a lanterna iluminou não for organizada. E essa organização leva anos e anos e talvez a gente até não consiga nessa vida. É muito louco isso, mas foi o que eu senti. Então, eu desci muitas vezes ao inferno depois do meu despertar espiritual. Eu tive que viver coisas e sentir coisas das quais eu fugia, que eu não queria ver, que eu não queria olhar. Eu queria fazer outras coisas. Eu não queria olhar para esse lado que precisava de luz, precisava de carinho, precisava de limpeza e, sobretudo, sem julgamentos. Sem julgamentos. E aí que foi uma das partes mais dolorosas, porque cada vez que eu tinha que acessar um lugar obscuro meu, eu me julgava, julgava os outros, olha, até a espiritualidade. E esse processo, ele tem sido contínuo desde então, né? Todos os dias eu tenho que acessar uma coisa que eu não quero, dentro de mim. E lançar mais luz, e limpar, e organizar. Claro que depois do despertar espiritual tudo é mágico. Você começa a entender coisas sobre você, sobre o mundo, sobre como você expressa no mundo, é uma ferramenta que te dá um certo poder sobre você, te ajuda. Porém, o que eu pude perceber é que temos que trazer à tona o nosso lado sombrio. Temos que expressar o nosso lado sombrio e aceitá-lo. E quando eu digo expressar, eu não estou dizendo em fazer mal às pessoas ou a si mesmo. Eu estou dizendo qual é a minha interpretação sobre isso. Como eu me sinto em relação a isso? E será que isso é realmente real? É realmente o fato? Ou é só uma visão deturpada, obscura sobre isso? Nota como é um processo de autoconhecimento e a partir disso é que vai acontecendo as libertações. A gente vai se libertando de algumas coisas. E talvez os pesos vão ficando mais leve ao longo dessas descobertas, dessas transformações. Porém, é difícil. É muito difícil. E temos que integrar o nosso lado obscuro, acolher, trazer, expressar e não se julgar. Olha só, imagina que você quer ser um ser de luz espiritualizado, e só expressar isso no mundo. Mas em você existe coisas obscuras. Por mais que a gente não queira. E essas coisas também precisam ser vistas. Se elas não for vistas, não temos como integrar. Eu nem digo curar, tá? Eu não digo curar, eu digo integrar, trazer. Trazer isso e unificar. Unificar essas duas partes. O seu ser de luz com o seu ser mortal. O seu ser de luz espiritual por amor com o seu ser humano que aprendeu e que viveu muitas coisas das quais nem sabe. Nem sabe como e porquê e tem que lidar com certas questões. E a noite escura da alma não é só durante o despertar espiritual.
A gente tem que reviver muitas coisas. E se a gente se negar a fazer isso, sabe onde isso vai aparecer pra gente? Vai aparecer nos sonhos, vai aparecer em situações, pessoas vão trazer essa questão para você olhar. Não adianta fugir. Uma vez que você iluminou, você vai ter que tomar uma atitude e acolher e trabalhar da melhor forma aquilo que você iluminou. Que você iluminou dentro de você. Então, se culpar, se julgar e abandonar não é o caminho. Abandonar aquele primeiro amor, deixar de falar com seus guias, deixar de se conectar com a natureza, deixar adormecido a consciência de que você é um ser divino, mas que você também é um ser humano com erros, falhas, defeito, e que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Imagina que o não julgamento faz parte de você. E o julgamento também. E aí? Por onde eu vou me movimentar? Por onde eu vou agir? Consciente ou inconscientemente? Por isso que às vezes sozinho é muito difícil. Se a gente não estiver totalmente consciente do plano espiritual, sozinho é muito difícil. A gente vai se distanciando disso, mesmo sem querer. E cada vez que a gente se distancia da verdade de quem nós somos, mais sofremos. Mais sofremos. E às vezes a gente se pergunta, né, pra quê? E por que eu tenho que fazer isso? Essa resposta eu não tenho para dar para vocês, eu acho que ninguém tem. Mas uma vez que a gente desperta, não tem mais como voltar atrás. E tem um trabalho imenso pela frente. Então, é isso que eu queria abrir o coração e conversar com vocês hoje sobre isso. Então, se tiver alguém aí do outro lado que está me assistindo e queira falar sobre isso, eu tô aberta a receber a interação de vocês. E claro que no despertar a gente aprende coisas maravilhosas, coisas muito boas, como ser o criador da nossa realidade, sobre conseguir co-criar coisas, sobre ter alguns poderes, mas a responsabilidade disso é muito, muito, muito grande. Você tem que ter responsabilidade sobre o que você pensa, você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala e você tem que ter responsabilidade sobre como você vai agir, porque o que você pensa torna as suas ações. E através das suas ações vem várias consequências. Então, ter esse equilíbrio, ter essa unificação, é um trabalho contínuo, diário, de muito carinho consigo mesmo, de muito autocuidado, de muito respeito consigo mesmo e sempre, sempre em meditação e oração, pedindo ajuda para seguir, mesmo com as dificuldades. O mundo continua sendo mundo. Você é desperto nele ou não, o mundo continua sendo mundo. O mundo não vai mudar porque você despertou. É a sua visão sobre o mundo que muda. E talvez a nossa visão mudando e todo o trabalho sendo feito, as circunstâncias ao nosso redor também começam a mudar. Tem como. Tem que mudar. Se você mudou, se você está tomando outras ações, vai vir consequência dessas ações. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês na data de hoje. E deixar um grande
abraço fraterno para todas as pessoas que estão me acompanhando aqui no canal e dizer que eu sempre vou trazer vídeos para vocês, independente do tempo. Eu vou trazer com a verdade do meu coração tudo aquilo que eu estou experienciando. Um grande beijo, até o próximo vídeo, se a espiritualidade assim quiser. Namastê.